Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler do capítulo 18 até o 30. Amém, irmãos? Todos acharam? Eu espero mais um pouquinho. Amém. Que assim diz a palavra do Senhor, escrita por Paulo, uma carta de Paulo aos Romanos, lá no versículo 18 do capítulo 8, que diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajunta as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Queria enfatizar nesse versículo 18 que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelado. O tema da minha mensagem hoje, que Deus colocou no meu coração, vencendo as tribulações no tempo presente. Hoje em dia, nos dias atuais que nós temos vivido, nós temos visto muitas coisas ruins, pessoas sem amor, pessoas que não têm mais empatia pelo seu próximo, pessoas que não têm mais amor pelo seu próximo. Hoje, se a gente ligar um jornal, uma televisão, para a gente poder ver uma reportagem, a gente só vê tragédia. É muito raro você ver uma notícia feliz, uma notícia boa ou uma notícia interessante. E hoje, eu tive que fazer um teste de Covid, né? Aí eu fui lá no Rancho Novo, na Estrada do Iguaçu, na farmácia do lado do Royal, fiz um teste lá, porque uma pessoa lá no trabalho teve a família lá, uns parentes infectados, e eu tive que fazer, né? Graças a Deus, deu não detectável, né? E quando eu estava fazendo o teste dentro da sala, a menina me chamou na salinha lá para fazer o teste, e entrou uma pessoa, ela falou: nossa, tem a filha de uma pessoa aqui ligando, falou que ele fez o teste aqui de Covid, deu positivo, e eu estou tentando ligar para ele, mas o telefone dele está desligado, e o telefone, eu não consigo falar com ele. E ela: nossa, meu Deus, aquele moço tem uma crise de ansiedade.
né? E aí, depois disso, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como as pessoas precisam de Deus nesses últimos dias. E às vezes as pessoas acabam ficando presas muito nas aflições do tempo presente. As pessoas às vezes se estacionam, às vezes ficam muito ligadas em situações que estão ocorrendo no decorrer do dia a dia, das coisas que vêm ocorrendo, às vezes problema no trabalho, às vezes problema em outra coisa. E sabe, irmãos, essa palavra diz isso para mim terem por certo, que as aflições desse tempo presente, aquilo que nós vemos hoje, que nós estamos vivenciando no mundo atual, não vão se comparar com a glória de Deus que há de nos ser revelada. As pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam de Jesus na vida delas. E para que essas pessoas possam ser alcançadas, elas precisam escutar, elas precisam ouvir de alguém. E esse ide tem que ser de mim, tem que ser de você. Uma das coisas mais difíceis, que eu acho mais árduas dentro da igreja, é o trabalho de missões. Nem todo mundo tem uma força tão suficiente para poder conseguir ir adiante num trabalho de missões. Porque vai exigir de você. E você precisa se preparar, você precisa se esforçar no Senhor. E essa palavra, quando eu estava meditando na minha casa, e eu estava lembrando exatamente de alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu estava passando por um problema muito complicado. Eu sou, às vezes, muito difícil de me abrir com muitas pessoas. Uma das pessoas que eu mais converso é meu pai, né? Meu pai é presbítero da Assembleia de Deus, então ele sempre conversa comigo, sempre fala da palavra de Deus, e eu glorifico a Deus, né? Pelo tipo de pai que eu tenho. E uma vez meu pai me encontrou na rua, aí ele falou comigo, ô filho, tá tudo bem e tal, aí falou comigo. Aí depois, no dia seguinte, ele mandou mensagem, poxa, eu queria tomar um café com você, eu estou sentindo de Deus em conversar com você. E quando meu pai chegou lá em casa, a primeira coisa que meu pai falou para mim, quem mandou você parar? Quem mandou você desistir? Porque no meu coração, eu estava tendo uma crise de angústia muito grande. E para mim, eu estava querendo, Senhor, eu já acho que eu não quero, estou passando por muito problema, e aquele problema estava me tomando por dentro. E quando meu pai conversou comigo, eu comecei a chorar, eu consegui me abrir, e parece que aquele fardo saiu de mim. Aquela carga, ela saiu de mim, né? E quando meu pai estava conversando comigo, eu lembrei de Deus. Eu falei, nossa, Deus é exatamente dessa forma. Às vezes Deus está querendo conversar conosco. Às vezes Deus quer nos levar às primeiras obras. Às vezes Deus quer nos preparar a nos pensar aquilo que nos traz esperança. O que nos traz esperança? Aquela obra que você fazia, quanto tempo que você não dobrava seus joelhos, há quanto tempo que você não conversava comigo de madrugada, há quanto tempo que você não meditava na palavra. Sabe, irmãos, eu digo isso por mim, né? Porque eu estou pregando aquilo que eu vivi, né? Então eu estou trazendo exatamente aquilo para a igreja, aquilo que eu vivi. E muitas pessoas hoje vivem talvez dessas formas, né? E eu botei aqui um dos pontos para poder vencer as tribulações, né? O primeiro passo é fortalecer no Senhor, né? Se fortalecer na força do Senhor, né? Lá em Efésios, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 10, Efésios 6, 10. Em Efésios 6, 10, vamos lá, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O primeiro passo para que nós possamos vencer as atribulações do presente século, fortalecer na força do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos fortalecer todos os dias. Diga ao fraco,
eu sou forte. Você tem que dizer, eu sou forte, porque eu tenho um Deus que vai de frente das minhas batalhas. Que foi assim como Davi. Quando Davi foi enfrentar o gigante, aqueles homens indagaram ele, pô, mas você é de pequena estatura, não tem nem armadura. Olha, eu vou vencer esse gigante, porque eu não estou indo por mim, eu estou indo pelo nome do Deus de Israel. E esse Deus de Israel, Ele vai na nossa frente, lutando junto conosco as nossas batalhas do dia a dia. E o segundo passo que eu anotei é em Provérbios 24:10. Provérbios 24:10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós precisamos ser forte e corajoso, porque nós servimos a um Deus que é grande, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que batalha por nossas guerras, é um Deus que está de frente de nós em todas as situações, independente daquilo que possa acontecer na nossa vida, independente às vezes de umas situações que possam acontecer ao contrário, mas Deus, quando Ele entra no barco, Ele realiza o milagre. Assim como Ele realizou naquela pesca maravilhosa, quando Simão não pescou nada, ele estava cansado, eles ficaram a noite toda tentando pescar e não pescaram nada. Mas quando Jesus de Nazaré entrou dentro do barco de Simão, Ele falou: Simão, joga a rede no mar, joga de novo, mas agora vai mais fundo, joga lá do outro lado. E quando Simão falou assim: Senhor, nós pescamos a noite toda, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está ordenando, Senhor, eu vou fazer. Existiu fé em Simão, existiu fé no coração dele. Talvez ele estava chateado mesmo, poxa, eu trabalhei a noite toda, não consegui nada, não pesquei nada, mas mesmo assim, ele foi lá e fez de novo. E quando ele lançou a rede dele no mar, a rede veio cheia de peixe, no qual elas estavam tão pesadas que estavam praticamente quase arrebentando, né? E quando Jesus entrou no barco, Ele realizou o milagre. E quando Simão foi falar com Jesus, Jesus falou: Simão, a partir de hoje, você não só será pescador de peixe, você será pescador de homens, pescador de almas. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas, que nós sejamos canais na vida de pessoas, que nós possamos ser uma palavra, uma vida que leve Cristo dentro de nós para outras pessoas. Sabe, aconteceu um fato muito interessante comigo no meu trabalho, e a gente faz diversas visitas em algumas empresas, e eu fui na Ambev. Eu nunca tinha ido na Ambev, então estava fazendo meu primeiro cadastro lá para poder entrar lá dentro. E o segurança lá, ele estava na portaria assim, e ele estava indo embora. Quando ele foi embora, ele começava: Jesus, obrigado, Senhor, aleluia, e ele glorificando mesmo assim, de uma forma bem alta dentro da empresa. Eu fiquei olhando aquilo e falei: caramba, por que ele está assim, né? Aí ele falou comigo, depois eu perguntei a ele, ele falou: não, porque todas as vezes que eu entro e saio desse lugar, eu tenho que agradecer a Deus por estar de pé todos os dias, por estar mediante desse emprego, sabe, mediante de qualquer coisa, Deus tem me sustentado, Deus tem sido comigo. E aquilo foi entrando assim, e eu pensei e falei: caramba, é verdade, né? A gente tem que sempre agradecer a Deus, né? A gente tem que sempre ser grato a Deus. E uma das coisas que Deus falou comigo foi isso, porque eu estava muito fraco. Eu falo por mim mesmo, às vezes eu sou ruim de oração, às vezes eu saio atrasado, aí eu saio em cima do meu horário, aí eu esqueço de orar, às vezes eu não pego um dia na Bíblia, não pego nem uma horazinha sequer do dia na Bíblia, sabe? E eu sigo um pastor chamado David Leonardo. Eu gosto das pregações dele, sabe? Pregações muito legais. E toda segunda-feira ele bota pregação. E quando eu estava passando por esse processo de angústia, exatamente ele trouxe uma palavra. Eu fui assistir essa pregação. E ele falou sobre isso. Você quer ver o seu dia diferente? Você quer ver Deus começar a trabalhar na sua vida? Começa a ter um relacionamento melhor com Deus. Ao invés de você pegar o celular, você ir lá ver sua rede social,
você ver o Instagram, o Facebook, ou você ligar a sua televisão para poder ver o jornal. Não, 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 não. Antes de você fazer isso, quando você acordar, dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que Tu me deste. Tu sabes, Senhor Deus, de todas as coisas, o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor controla a minha vida. O Senhor está de frente de mim, Senhor. Sabe? E Ele estava falando sobre isso. Começa a fazer isso, que você verá o seu dia diferente. E eu comecei a fazer isso. E meu dia tem sido uma bênção. Sabe, irmãos? Pode acontecer o que for, mas parece que a paz do Espírito Santo fica dentro de nós, que pode o mundo virar de cabeça para baixo, mas eu estou em paz. Né? Então é isso que eu queria trazer hoje para a igreja. É uma pregação simples, mas uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Seja forte todos os dias. Sabe por quê, irmãos? O maior plano de Deus para nossas vidas é a salvação. E o inimigo, o maior plano dele para nossas vidas é tirar a nossa salvação. Colocar dentro de nós pensamentos negativos, colocar em nós, tentar implantar em nós uma tristeza, uma angústia, algo desse tipo. Mas Deus, quando está de frente das nossas vidas, controlando a nossa vida, irmãos, pode ter certeza que Ele está fazendo algo sobre sua vida e vai continuar fazendo. Amém, irmãos? E eu agradeço a minha oportunidade, né? Agradeço pela palavra, né? E gostaria de convidar vocês para se colocar de pé. Vamos estar fazendo uma oração. Eu gostaria de orar sobre essa palavra que eu trouxe. E o último versículo que eu separei foi em Joel, né? Joel 2:28, que foi uma palavra do profeta Joel, falando sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E lá em Atos 2, Pedro, quando aquelas pessoas começaram a falar que aquelas pessoas estavam bêbadas, estavam fora de si, Pedro se levantou e falou: não, lembra da profecia de Joel, do que o profeta Joel falou. E aquela profecia se cumpriu no dia de Pentecostes. E o Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre nossas vidas, a unção dele sobre nossas vidas. Eu queria convidar você para que fechasse os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai, Tu sabes, Senhor Deus, de todas as coisas. Tu tem, Pai, o controle de nossas vidas. Tu tem o controle de tudo, Pai. E o Senhor tem um plano de salvação em nossas vidas. O Senhor tem um chamado em nossas vidas. O Senhor tem uma obra para ser feita na vida de cada um, Pai, que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa neste lugar, Pai, seja um canal de bênção, Senhor Deus, em todo lugar que passar. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo possa ser manifesto na vida de cada um neste lugar, Pai. Pessoas possam ser usadas poderosamente, Pai. Que pessoas possam ser usadas, Senhor Deus, para profetizar. Que pessoas possam ser usadas, Senhor Deus, para liberar uma cura, uma libertação, uma transformação, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, voltar, Senhor Deus, ao primeiro amor, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, o Espírito Santo, e possa ser, Senhor Deus, feita em nós uma transformação real, através do Espírito Santo, sobre nossas vidas, Pai, e nós possamos, Senhor Deus, profetizar, e ser usados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que os Teus planos, os Teus projetos, Pai, se cumprem em nossas vidas todos os dias, Pai. Que as Tuas obras, Senhor Deus, se cumprem em nossas vidas, Pai. É o que nós Te clamamos e Te pedimos, Pai, e Te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.